Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Dani Almeida do canal Doá. Vamos hoje iniciar os estudos de sistema respiratório, especificamente a histofisiologia desse sistema. E claro, neste primeiro momento é importante a gente destacar o epitélio respiratório. Este tema é interessante e importante de se destacar porque, apesar do nome epitélio respiratório, este epitélio não participa de um processo respiratório, propriamente dito. Nós vamos entender o porquê ele tem esse nome e a sua verdadeira função lá nas nossas vias aéreas, ok? Então, fica ligado aí nos nossos próximos slides. Qual vai ser o nosso objetivo, então? Vamos descrever as características histológicas do epitélio respiratório, identificar os locais onde a gente vai poder visualizar este tipo de epitélio. Nós vamos elencar as células que compõem o epitélio respiratório e vamos, claro, sempre estar associando as funções, destas células. E por fim, nós vamos descrever e entender o que é o batimento mucociliar e a sua importância no sistema respiratório. E a gente vai ver que este batimento é justamente executado por células presentes no epitélio respiratório. Então, presta atenção aí e acompanha comigo aí nossos slides. Então, pessoal, dá uma olhada aqui. O sistema respiratório em si, nós podemos classificá-los de várias formas. Uma das formas é através de vias condutoras e vias respiratórias. Quando eu digo via condutora, é aquela estrutura anatômica que vai estar relacionada apenas com a passagem do ar inspirado e a passagem do ar expirado. Então, se eu for pensar na ordem anatômica aí de passagem do ar, quando nós inspiramos o ar atmosférico, a gente vai observar que o ar vai passar por onde? Pelo nariz, pelas fossas nasais. Também há uma passagem aí pelos seios paranasais, a nasofaringe, entra na laringe, passa pela traqueia, onde há a bifurcação nos brônquios, principais, várias ramificações de brônquios, ramificamos em bronquíolos até chegar nos bronquíolos terminais. Então, estas são as vias condutoras de ar. A partir dos bronquíolos terminais, as próximas ramificações da árvore brônquica vai produzir, vai ramificar para o que nós chamamos de bronquíolos respiratórios. Por que tem este nome? Porque a partir daqui a gente vai conseguir histologicamente visualizar presença de alvéolos. Tá? Então, é meio que uma transição, uma mistura entre bronquíolo propriamente dito, que é o bronquíolo terminal, com alvéolos. Então, nós chamamos isso de bronquíolo respiratório. Aqui é possível haver troca gasosa entre alvéolos e o sangue, capilares pulmonares que estão passando ali próximo a estes alvéolos. Então, é possível já se observar hematose neste nível aí de estrutura. Então, a partir dos bronquíolos respiratórios, que é uma transição, as próximas ramificações nós vamos denominar de ductos alveolares, digamos que seja um caminho aí formado de alvéolos, para enfim a gente chegar no local final ali, que são os sacos alveolares, que é a terminação repleta de alvéolos, de unidades alveolares. Então, inclusive, faltou o ezinho aqui. Então, via condutora de ar são aquelas estruturas onde há apenas a passagem do ar. E as vias respiratórias, pode haver passagem de ar, mas já é possível observar a difusão de gases entre duas estruturas diferentes, o alvéolo e o capilar pulmonar que está passando próximo a estes alvéolos. Então, a gente chega aqui no nosso epitélio respiratório. Por que este nome? Então, ele não faz respiração, mas ele tem este nome de epitélio respiratório por estar presente na maior parte das vias aéreas aqui. Então, por exemplo, a gente vai encontrar este epitélio na cavidade nasal,
A gente vai encontrar este epitélio na nasofaringe, na laringe, na traqueia, nos brônquios extra e boa parte dos brônquios intrapulmonares. Então, como ele está presente em várias estruturas do sistema respiratório, nós chamamos ele, creio eu, né, de epitélio respiratório. Como é que a gente classifica este epitélio? Ele é um epitélio colunar, pseudoestratificado, composto de diversas células aqui, que eu vou comentar a função daqui a pouquinho, mas vamos tentar entender esta classificação. Ele é colunar porque as células, elas são compridas, elas são altas. E é pseudoestratificado porque parece ter várias camadas de células, né, na sua altura, porém a gente sabe que todo mundo vai encostar na lâmina basal. Dá uma olhada aqui neste desenho. A lâmina basal é esta linhazinha preta, ó, que a gente está observando aqui embaixo, certo? Ela adentrou aqui porque a gente tem um epitélio glandular que nós não vamos falar sobre isso hoje. Vamos olhar só aqui em cima. Então, veja que tem células nesse desenho pintadinhas de cores diferentes, tá? Nós temos uma verde, uma lilás, uma azulzinha aqui. Veja que os núcleos dessas células estão em alturas diferentes deste epitélio. A luz da via condutora por onde tá, né? A gente está observando, tá aqui em cima. E aí veja que tem células que não têm, né, nenhum contato com a luz. E parece que tem células que não têm contato lá com a lâmina basal. Mas a gente sabe, a gente vai ver daqui a pouco que na microscopia eletrônica, todo mundo está encostando embaixo ali na lâmina basal. Isso é importante para a gente dar essa classificação de pseudoestratificado. Ele parece ser estratificado, parece ter várias camadas, mas na verdade ele não tem. É todo mundo encostadinho ali, ó, todo mundo tem contato com a lâmina basal. Então isso classifica aí, né, este epitélio. Quem são as células que compõem este epitélio? Nós temos essa que está representada aqui em lilás, que são as células ciliadas. Veja que elas contêm aqui esses tracinhos aqui em cima para representar os cílios. E estes cílios, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles fazem um batimento, que nós chamamos de batimento mucociliar. Nós temos essa célula azulzinha aqui, ó, que são as células caliciformes, elas são células produtoras de muco, e ela tá com esse negócio amarelo dentro, justamente para representar o muco, né? Ali os grânulos de muco que ela sintetiza e que vai liberar para a superfície. E aqui embaixo nós temos as células basais, que são células tronco. Essas células não têm contato direto com a superfície. Essas células, elas podem se diferenciar nos outros tipos celulares, célula caliciforme, célula ciliada e as outras duas que eu vou comentar daqui a pouquinho. E elas, a gente não consegue diferenciar na microscopia de luz, na microscopia óptica, deste outro tipo de célula que está citada aqui embaixo, que é a célula granular, que também tem essa característica de ficar mais basal aqui nessa linha de baixo do epitélio e não ter contato com a superfície. Então, as células granulares são células do sistema neuroendócrino difuso, SNED. Elas têm grânulos no seu interior que contêm vários hormônios, são hormônios derivados de aminas, como a catecolaminas, nós podemos ter serotonina, né? E outros tipos de peptídeos eles podem produzir também, que parece essas células estarem relacionadas com a regulação da função de outras células presentes na mucosa, inclusive regulando o calibre, por exemplo, de brônquios ali das vias respiratórias, certo? Das vias condutoras de ar. Então, falamos da célula ciliada, da célula caliciforme, da célula basal, da granular, que a gente não consegue identificar, diferenciar da basal, se a gente não fizer uma coloração específica para tal. E tem outro tipo de célula que não está representada aqui, que é a célula em escova. Elas são células que possuem microvilosidades na sua superfície. Ela também é uma célula colunar. E na sua superfície basal, ela faz uma sinapse com terminações nervosas que estejam passando por ali. Então, a gente tem essa referência de que estas células em escova, elas são células que participam de funções sensoriais, tá? Deste epitélio aí, por onde elas estão presentes.
Então, aqui a gente observa o epitélio respiratório, mais ou menos como seria na microscopia de luz, ele está bem pintadinho, esse livro do Zhang é bem bonito para as imagens. Veja que parece que este epitélio tem camadas diferentes de células, uma mais apical, uma mais mediana, uma mais basal, mas a gente sabe que todas essas células, elas têm contato aqui com essa linha de baixo, que é a lâmina basal. Então, todo mundo está meio que no mesmo nível, apesar dos seus núcleos estarem em alturas diferentes. Então, aqui dá para observar os cílios das células ciliadas. Dá para observar aqui, ó, o espaço do muco, né, produzido pela célula caliciforme. E na linha de baixo estão as células mais basais, seja ela uma célula basal ou uma célula granular. Se a gente for observar como é a fotomicrografia mesmo, aqui, ó, de uma lâmina clorada em HE, metoxilina e eosina, e aqui foi uma foto justamente tirada de uma lâmina de verdade, a gente tem aqui o epitélio respiratório. Veja que eu não consigo estar definindo o núcleo de quem aqui nessa imagem, mas dá para observar que tem umas felpudinhas assim para cima, que são os cílios das células ciliadas, e uma parte mais pálida, parecendo que é granulosa, que ela está relacionada, está presente nas células caliciformes. É o muco da célula caliciforme. Aqui a gente observa na superfície, uma microscopia eletrônica de varredura, então a gente está observando a superfície desse epitélio. Parece um tapete, né, bem fofinho. Aqui em cima nós temos as células ciliadas, os cílios das células ciliadas. Esses espaços aqui, as secreções das células caliciformes, presente no livro do Junqueira e Carneiro. Muito bonita essa microscopia aqui, essa imagem. Na microscopia eletrônica de transmissão, a gente consegue checar mesmo que essas células, elas estão encostando aqui na lâmina basal. É possível justamente visualizar os grânulos das células caliciformes, os cílios aqui em cima, ó, das células colunares ciliadas, e mais na base, células basais. Então, pessoal, a dica para identificar as células é observa a superfície e a coloração. Olha aqui a superfície das células ciliadas, com cílios, e os grânulos aqui, ó, presentes nas células caliciformes. Elas têm uma coloração mais pálida em HE, tá? Então, a gente consegue observar meio que transparente essas células caliciformes, tá bom? As demais, não fiquem preocupados em sair identificando na microscopia óptica. E, por fim, a gente chega, né, na cereja do bolo aí, que é a função deste epitélio. Então, este epitélio, ele realiza o batimento mucociliar. Assim, as células ciliadas fazem o batimento e as células caliciformes e as próprias glândulas da mucosa onde está presente esse epitélio também produzem um muco. E aí, dá uma olhada aqui. Este muco, ele forma um biofilme aqui na superfície epitelial. Então, este muco, se ele ficasse parado, impregnado ali, as impurezas inspiradas, elas ficariam também grudadas ali, ficaria ali eternamente, poderia gerar um processo inflamatório, infeccioso e bagunçaria nosso sistema. Então, o que acontece? A gente tem esse biofilme para formar uma barreira protetora, um filtro aí mecânico para entrada de partículas, de patógenos, e o batimento realizado pelos cílios das células ciliadas, o batimento, ele vai fazer um fluxo deste muco para ser conduzido para onde? Para a faringe. Então, se eu estou no nariz, né, na nasofaringe, nos seios paranasais, a nasofaringe também, a gente vai conduzir este muco para a faringe. Se eu estou nos brônquios, na traqueia, na laringe, eu vou conduzir este muco para a faringe também. E aí, da faringe, você vai decidir o que vai fazer. Ou você deglute, ou você vai expelir este muco para o meio externo. Certo? Então, veja que a importância do batimento mucociliar é garantir sempre a remoção do muco que está sendo constantemente produzido, tá? E olha que interessante, mesmo com falhas na mucosa, dá uma olhada aqui nessa imagem, nessa também, mesmo com essas falhas, por conta de todo o epitélio, né, ter essas células ciliadas, a gente garante que este fluxo seja contínuo, constante. Então, não vai ficar acumulado muco aqui, porque
graças à presença de células ciliadas, né, nas outras regiões ali desta mucosa, a gente garante o fluxo. Então, segue o fluxo, não fica nada acumulado. Então, mesmo com falhas, seja aqui, né, rupturas do epitélio, seja pela presença de um obstáculo em um ponto específico aí nesta mucosa, o fluxo, ele segue constantemente. Esse batimento, ele pode ser um pouco mais devagar, ele pode ser um pouco mais rápido, vai depender, né, das substâncias, de hormônios, de neurotransmissores que são liberados na mucosa. Ele é variado, né, entre 8 e 20 batimentos por segundo, mantendo este fluxo também variado, dependendo da velocidade do batimento. E uma coisa a se notar é que a temperatura, se ela estiver muito extremo para baixo ou para cima do nosso normal, né, ela também vai influenciar na diminuição aqui destes batimentos, certo? Bom, é isso que nós temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Deixe seu like aí, se gostou. E segue nossas referências. São livros excelentes que vocês podem utilizar para o estudo da histologia. E até a próxima!